A cidade dos sonhos para muitos é aquela com livre e fácil acesso a qualquer lugar e a qualquer hora. Nela, os habitantes podem circular livremente e aproveitar os espaços culturais, interagindo com os demais. E o melhor de tudo, né, ter a tecnologia como um aliado. Isso pode se tornar uma realidade quando falamos em cidades inteligentes. Ao redor do mundo, já existem exemplos que estão dando certo, inclusive no Brasil. E para falar sobre esse assunto, a Ação Nacional conversa hoje com o jornalista Leandro Beguossi. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Bom, Leandro, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Valeu. Bom, vamos bater um papo aqui muito gostoso a respeito disso, né? Cidades inteligentes. Mas como começou aí o seu desenvolvimento no jornalismo de soluções? Como é que teve essa ideia? Falei, pô, vou partir para isso, né? Acho que foram várias coisas ao mesmo tempo, né? A primeira delas é que a gente, né, no meu grupo de amigos, meu grupo de jornalistas, né, com quem eu trabalho todos os dias, lá na F451, a gente sempre teve, a gente dizia que a gente tem uma dor, né? A dor a gente gosta muito de cidades, em geral, só que a gente acha que a cobertura de cidades, tal como ela estava existindo hoje, né, o jeito como a gente fala das cidades, estava um pouco insuficiente. Tem um trabalho excelente sendo feito por um monte de gente, mas ela estava muito focado em questões pontuais e só em problema, né? Eu acho importante falar do buraco de rua, do alagamento, dos problemas que as cidades têm. Só que as cidades não são só problemas, né? As cidades também estão desenvolvendo jeitos e caminhos para resolver os seus problemas. E quando, recentemente, eu ganhei uma bolsa para passar 5 meses estudando uma série de coisas em jornalismo em Nova York, né, na Town Night, eu entrei em contato com um negócio que eu descobri lá, que era a Solutions Journalism Network, que era uma rede de jornalistas americanos que estava tentando desenvolver formas de fazer jornalismo que mostrasse como problemas estão sendo resolvidos, como a inteligência das pessoas ajuda a cidade, não só as cidades, né, mas uma série de áreas a resolver os seus problemas. Então a gente falou, bem, se tem um momento, um local em que a gente pode fazer isso, é agora Brasil 2015. Então veio desse momento, assim, da dor que a gente sentia, a oportunidade que surgiu e vamos implantar, era isso. Aliás, ele falou que ele citou a F451. Vamos explicar, porque ele é editor-chefe, né, da F451. Isso. Vamos explicar o que é isso, porque fica meio assim, mas espera aí, o que é essa sigla? Claro, O que claro. é F451? Por que nós estamos falando disso? É uma editora digital, né? Então, basicamente, a gente tem hoje 4 marcas na casa, que a gente chama assim, né? 4 serviços jornalísticos na casa. A gente tem o Gizmodo Brasil, que é de tecnologia. A gente tem a Trivela, que é sobre cultura futebolística, né? Que é futebol muito além das 4 linhas. A gente tem o Extra Time, que é de esportes americanos. Agora a gente tem outra cidade, né? Que é esse projeto que a gente desenvolveu lá dentro. Em breve a gente vai ter mais um, mas daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai pro ar, mas hoje a gente está com 4. Agora, sobre outras cidades, queria que você explicasse um pouquinho aqui como concebeu essa ideia e de que maneira você mantém também esse projeto. Como é que é isso? A ideia do Outra Cidade é o Outra Cidade a gente diz que ele se estrutura em 2 verbos, mas em 3 passos, né? Primeiro, a gente gostaria que as pessoas se importassem com as cidades e com os lugares onde elas vivem, né? Então, nossa principal missão com Outra Cidade é fazer com que as pessoas se importem, né? Porque se eu estou lá de passagem, se eu estou lá vendo as coisas acontecerem, eu não me importo, né? E tudo bem, você pode querer não se importar, mas isso também tem consequências. O segundo passo, né, é ter vontade de fazer alguma coisa pelas cidades, né, pelo lugar onde você mora. Então, ter vontade de fazer é desde, essa praça aqui perto está muito mal cuidada. A gente pode se organizar como comunidade e resolver essa praça? Não tem uma faixa de pedestre aqui, mas todo mundo atravessa aqui. A gente pode pintar uma faixa de pedestre? Bem, depois a prefeitura vai vir, mas aí já é Inês é morta, já tá na mesa, né? E o terceiro passo é ter vontade de fazer. A gente tem várias vontades de fazer coisas, né? Mas é fazer alguma coisa de fato. Então a gente diz que em Outra Cidade a gente cria reportagens, cria conteúdos para que as pessoas se importem, tenham vontade de fazer. Mas quem faz são as pessoas. E isso é dividido em 4 eixos, que são cidades inteligentes, inovação urbana,
pessoas inspiradoras, porque tudo isso é feito por gente muito interessante, gente que é famosa, gente que é um pouquinho famosa, gente que não é famosa, gente que é anônima, mas está fazendo coisas incríveis. E o último eixo é a minha cidade, que as pessoas contam da relação delas com os lugares onde elas vivem. Né? Então, outra cidade se organiza assim. A gente está há algum tempo no ar agora e os resultados são muito bons. Assim, é legal ver o quanto as pessoas estão empolgadas, o quanto elas estão entusiasmadas em ler, o quanto elas se engajam naquilo. Inclusive, vocês puderam acompanhar enquanto houve o nosso bate-papo aqui em relação a esse acesso da internet aí. Agora, de onde surgiu? Você falou alguns termos aí, as cidades inteligentes é um deles, e inovação urbana. Queria que você explicasse um pouquinho. Cidades inteligentes é um conceito que ele tem crescido, né, ao longo dos últimos anos, que é como é que a gente usa a tecnologia a serviço das cidades. Então, provavelmente, você já deve ter passado por aquela situação de estar no semáforo, na rua, e um fecha, o outro abre, o abre e fecha, e você vai dando aquelas travadinhas, né? Aí sai aqui, fica aquela montoeira de carro no sinal da frente, ninguém consegue virar, cruzar, sai outro do lado daqui e todo mundo fica parado. Pois é. Então, uma das coisas quando a gente fala de cidades inteligentes é como a gente pode usar a tecnologia para resolver problemas que a cidade já tem, né? Então, esse é um ponto. Só que a gente diz que tem alta tecnologia, média, baixa e baixíssima tecnologia, né? E quando a gente fala de inteligência, a gente fala de inteligência das máquinas e das pessoas. Quando a gente olha no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade desenvolveu um centro de monitoramento muito interessante que consegue identificar com algumas horas de antecedência pontos em que vai chover na cidade. Mas é uma região grande, né? Como se eu dissesse, vai chover em Campinas. Campinas é enorme, né? Vai chover em São Paulo. São Paulo é enorme, né? Vai chover no Rio. Rio também é enorme. Eles conseguiram desenvolver um mapeamento com sensores para saber que bairro que vai chover, como é que está a umidade naquele lugar, naquele momento. Isso tem feito uma baita diferença porque tem ajudado, por exemplo, a remover pessoas de área de risco antes da tempestade. Né? Faz uma baita diferença. Né? Então, então, quando a gente fala de cidades inteligentes, uma das coisas que a gente quer dizer é como a gente pode usar a tecnologia, uma parte da tecnologia, para resolver esses problemas. Né? E, às vezes, baixa tecnologia também. Né? Por exemplo, se alguém desenvolve uma forma muito boa de captar a água da chuva nesses momentos de seca que a gente viveu, e como é que você faz para que isso funcione, pode funcionar muito bem. Quando a gente fala de inovação urbana, aí ela extrapola, a gente diz que inovação urbana serve desde você que desenvolveu um método muito interessante para arrumar as praças de Valinhos, de Campinas, de São Paulo, de onde seja, né? E você conseguiu engajar ou envolver uma quantidade interessante de pessoas e aquela iniciativa pode ser replicada, né? Então tem uma associação em São Paulo que fez isso com algumas praças na cidade. Então é muito louco, né? Quando eu cheguei em São Paulo faz 12 anos, né? Quando eu vim da minha cidade. E é impressionante a quantidade de praças que vêm sendo resgatadas, reformadas e reavivadas em São Paulo ao longo desse período, né? Porque a comunidade começou a ter ideias, essa prática pôde ser replicada em outros lugares. Inovação urbana também é um texto que a gente fez ontem no outra cidade, que é sobre um grupo de pessoas que ensina as pessoas a andar de bicicleta. Né? Porque também não adianta ter ciclovia se as pessoas não sabem andar, ou se as pessoas têm medo de andar, ou se as pessoas não têm alguns cuidados. Por exemplo, eu ando de bicicleta, eu não sei dirigir, eu sempre usei transporte público. E uma das coisas que para mim foi fatal quando eu comecei a andar de bicicleta em São Paulo sistematicamente, isso faz 2 anos, né? Eu comecei mais em 2013, foi que você tem que tomar muito cuidado quando os motoristas abrem a porta do carro. Né? Porque você pode estar pedalando, você não vê. E você pode estar passando... Isso já me deu mais susto do que qualquer outra coisa. Eu já peguei todas aquelas avenidas grandes de São Paulo de bicicleta, foi tranquilo. O que tem maior potencial de acidente, pelo menos comigo, é quando o cara abre a porta. E o Bike Anjo, por exemplo, dá essas dicas muito práticas. Você está chegando perto de um lugar que tem um monte de carro enfileirado, toma cuidado. Alguém pode abrir a porta. E ele não vai te ver. Isso pode criar um baita acidente. Isso é inovação. É interessante que você está falando de um ponto de vista diferente, porque
a maioria das pessoas são motoristas, Sim. né? Porque a pessoa está acostumada, ela estaciona o carro, às vezes é meio automático. Até não estou falando por culpa delas, mas às vezes ela Claro. desce do carro, como ela já está acostumada a andar de carro o dia inteiro, a vida inteira andou de carro e não usufruiu da bicicleta como meio de transporte, ela simplesmente desliga o carro, tira a chave, a primeira coisa que ela faz, nem olhando nada, já vai pegando o celular aqui, outro objeto, É? carteira, e já vai abrindo a porta para descer, naquela pressa, na ânsia de querer já chegar ao serviço e tudo mais, e acaba cometendo um acidente. Pois é, e o que é interessante é a gente pensar que assim, a gente é várias coisas ao longo da vida. E a gente pode ser várias coisas ao longo do dia. Você não é, você, uma boa parte do seu dia você é pedestre sem se dar conta, É verdade. né? Você é pedestre. Assim, a partir do momento que você estacionou o carro e andou aqui na TV, você é pedestre. Se um dia um motorista daqui não prestar atenção, ele pode te atropelar, Sim. né? Então, muita gente é pedestre, muita gente é motorista. Só que como às vezes a gente tende a se identificar pelo meio de transporte que a gente usa mais. Mas ao longo do dia a gente vai ser várias coisas. Eu falo por mim, né? A maior parte do meu tempo, eu sou pedestre em São Paulo. E se eu penso em transporte, é transporte público. Eu moro num bairro que tem transporte público. Então eu sou pedestre, uso transporte público, né? Algumas vezes eu uso carro quando? Quando, sei lá, pego carona com alguém, vou de um lugar para o outro, pego um táxi, né? E a bicicleta ocasionalmente. Então, uma coisa que a gente tem falado muito é quando a gente fala de algumas reformas nas cidades, eu não estou privilegiando um grupo em detrimento ao outro. Eu estou privilegiando aquilo que você é em algum momento da vida. Porque se a calçada for ruim, Sim. você vai torcer o pé. Com certeza. Bom, esse é a Programação Nacional. Nós estamos falando aqui um pouco sobre mobilidade urbana. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique ligado com a gente.